E aí, vamos lá, alguém. Aleluia, Senhor Jesus, nós te damos graças por este momento tão especial. Senhor, eu te peço que o Espírito de Deus venha novamente nessa casa. Eu sei que o preço que foi pago por muitos de estar aqui hoje, por muitos de estar aqui para receber hoje, por muitos estar aqui para semear e para dar hoje. Eu reconheço que havia um preço pago. E em nome de Jesus agora, também em mim, Senhor, eu desperto o dom de Deus que está em mim, pela imposição das mãos do presbitério da igreja, e chamo, vem o dom de Deus, para que hoje eu possa trazer uma palavra viva, para que hoje eu possa trazer uma palavra. Senhor, eu te peço também que o Espírito de Deus unge os ouvidos de cada pessoa que está ouvindo, para que nós não estamos apenas ouvindo uma palavra, um estudo de um homem, mas que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E eu te peço que através da palavra de Deus hoje, através, Senhor, desse tempo que temos juntos, que o Senhor começa uma obra de transformação e de amadurecimento na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz hoje? Que legal que nós temos esse tempo juntos, né? De compartilhar, sabe? Hoje em dia, eu reconheci uma coisa, que a vida, ela vai correndo de uma forma, e sabe, nós desenvolvemos relacionamentos e nós reconhecemos de onde vem nosso alimento. Eu acho que todos nós chega um momento que reconhecemos, mas aqui é o meu lugar. Às vezes é bom, às vezes não é tão bom. Às vezes temos momentos ótimos, às vezes nós temos momentos de conflito. Mas reconhecemos, sabe? Mas esse é o lugar, esse é o lugar que Deus me plantou, que Deus me colocou. E naquele lugar é onde que nós recebemos as coisas maiores, as coisas, revelações, entendimentos, e não podemos sair de nosso lugar. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, sabe, a vida vai mudando, coisas vão transformando, e parece que cada vez mais existe um preço a se pagar para poder estar naquele lugar, para poder receber daquele lugar. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Sabe, mas hoje você pagou o preço, você se levantou, você veio aqui no seu sábado. Todos nós pagamos um preço, saímos de onde nós estamos para estarmos juntos. E eu creio, com todas as minhas forças, eu creio que hoje é um dia marcado por uma coisa que você vai ouvir hoje, que vai trazer uma transformação, vai brilhar uma luz numa área da sua vida, vai te fazer entender melhor e te capacitar de andar mais próximo de Jesus e de definir exatamente qual é o seu destino e sua função no reino de Deus. Amém. Eu creio nisso. E eu creio isso muito, que hoje, sabe, apesar que nós todos estamos aqui estudando o mesmo livro, estudando as mesmas coisas, mas a multiforme sabedoria de Deus,
a multiforme graça de Deus faz com que talvez você é pregador, e você prega essas mensagens, mas talvez você não foi chamado para pregar, talvez você foi chamado para ser um empresário, ou para ser um aluno, ou para fazer outra função, mas aquilo que você aprende da palavra de Deus, não aplica apenas na igreja, não aplica apenas, num sistema religioso. A verdadeira palavra de Deus funciona em toda dimensão de sociedade. Independente do que Deus te colocou hoje, se Ele te colocou para ser um empresário, ou para ser um aluno, ou para ser um ministro, ou seja lá onde você estiver, a palavra de Deus funciona e esses princípios ajudam você onde você estiver. Amém. Aleluia. Quem está feliz ainda? Estou vendo velhos amigos e novos amigos. É muito bom ter esse tempo juntos. Agora, eu estava, na verdade, esses dias, porque eu estou num tempo de muita corrida, porque eu estou aqui, a minha última vez no Brasil este ano, e eu estou indo para, então, a Alemanha, por dia 3 de janeiro, e por 8 meses eu estou numa escola, então, meu tempo de poder viajar está um pouco limitado, então estou tentando ver todos os meus amigos vir para cá, e tem sido muito tempo, e o maior tempo dos meus estudos tem sido tipo em viagens de avião. E eu acho que era na quarta-feira, eu estava orando dentro do avião, especificamente a respeito desse evento aqui, porque, eu vou para muitos lugares, mas vocês são especiais para mim. Para mim, vocês são a minha família, a escola, isso é a raiz, do que nós começamos no Brasil, né? Eu com Rita e com outros, nós começamos em 2003, essa escola. Então, esse é o 13º, sei lá, eu não estou muito bom de matemática hoje, 13º ano, que nós estamos fazendo uma escola. Agora, já apareceu, já mudou de forma várias vezes e tal, mas isso é a continuidade da primeira coisa, a primeira raiz que nós implantamos, né? Muitos anos atrás aqui no Brasil. Então, eu estava orando, Senhor, o que é que eu posso comunicar, Eu tenho os meus cursos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas o que veio para mim foi, talvez, uma das mensagens mais simples que eu poderia comunicar, uma das coisas mais básicas. Mas também é uma coisa, apesar de tão básica, é uma coisa profunda, porque eu creio que se nós temos uma revelação disso, pode alterar o nosso futuro, alterar a forma que vivemos as nossas vidas. E o que eu quero dizer para vocês, simplesmente, é o seguinte, vocês que fizeram parte da escola desde o início, eu acho que isso foi sempre, talvez a essência do que nossa escola começou, é que na vida cristã existem duas formas de viver a sua vida, duas formas de viver a vida cristã. E nós sabemos muito, eu tenho ensinado muito a respeito, nós estamos construindo, uma casa, e entendemos que nós somos pedras vivas numa casa espiritual que forma o futuro, o céu, a habitação de Deus. Não é tanto como um lugar geográfico numa região, mas nós podemos pensar nessa casa, o céu sendo uma casa espiritual, feita de muitas pedras vivas. Quem somos? Eu e você. E entendemos essa coisa, que é uma casa, é a casa do Pai,
e que cada um de nós formamos uma pedrinha nessa grande casa. Você está me entendendo? Está feliz ainda? Você está acordado ou precisa dar uma cotovelada no seu vizinho, ver se ele ainda está acordado? Nós somos agora pedras vivas, individuais, de uma casa do Senhor. Mas um outro nível dessa revelação é que cada um de nós individualmente, lembra, João capítulo 14, nos primeiros 3 versos, quando fala, na casa do meu pai são muitas moradas. Na casa do meu pai são muitas moradas. Então entendemos, o céu é a casa do pai e, sabe, é uma casa só, mas são muitas moradas, sabe? Larissa é uma morada, onde para Jesus habitar por toda a eternidade. Guilherme é outro, eu sou outro, Cid é outro. Todos nós somos moradas, todos nós estamos construindo. Sabe, a palavra é, apesar que existe uma casa gigante, feita por todos nós, mas cada um de nós temos uma responsabilidade de construir uma casa individual. E se você entende que sua vida cristã é uma construção, Jesus falou, na verdade, na Bíblia, lá em Isaías 66, verso 1, Deus falando, o céu é o meu lugar, e heaven is my throne, o céu é meu trono, e a terra é estrado dos meus pés, my footstool, onde eu boto o pé. Esqueci essa palavra em português, meu português é um pouquinho enferrujado, né? Estou aprendendo árabe, aprendendo alemão e tal. Mas o céu, então, já pertence ao Senhor. A terra, né, é o lugar de descanso dos pés do Senhor. Mas ele continua falando assim, onde é a casa... Deixa eu olhar esse verso. Melhor, né? Você está feliz ainda? Isaías 66, verso 1. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E é este o meu lugar de descanso? Então, Deus está procurando, apesar que o corpo de Cristo, coletivamente, nós estamos construindo uma casa feita de pedras vivas, que é o lugar de descanso, habitação eterna para o Senhor. Mas a sua parte pessoal, é isso que nós precisamos entender. Eu tenho um papel pessoal nisso. Eu, pessoalmente, estou fazendo uma construção através da minha vida. 1 Coríntios, capítulo 3. Abre lá na sua Bíblia lá. Vamos começar bem no início. Primeiro Coríntios, capítulo 3, verso 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Então aqui especificamente,
Não estamos falando agora do ímpio, não estamos falando do pecador, da pessoa do mundo, nós estamos falando da igreja. Diga para o seu vizinho, nós estamos falando da igreja. Diga para o seu outro vizinho, nós estamos falando de você. Opa! De repente ele vem muito pessoal, né? Estamos vivendo isso, nós somos cristãos. Mas o que acontece? O que acontece é que são duas formas de você viver a vida cristã. São cristãos espirituais e são cristãos carnais. Então isso, sabe, existe uma coisa, isso é a coisa mais básica, a coisa mais simples, mais básica, mas, gente, às vezes eu acho que a gente esquece desse princípio, e sabe, são dois tipos de cristãos aqui, cristãos espirituais, cristãos carnais. Depende de como você se alimenta, porque aqui são dois tipos de alimento espiritual, nesse contexto. Agora nós sabemos, existe pão para criança, e maná escondido, sabe, o leite, a carne forte, nós entendemos essa revelação, mas o apóstolo Paulo, aqui ele está simplificando, dizendo, basicamente, se você é um cristão carnal, então você só vive de leite. Ou seja, apenas as coisas mais simples, mais básicas, sabe, você apenas sobrevive vivendo da coisa mais básica. Mas o cristão espiritual, ele é quem vive de um alimento sólido. E é por isso que nós temos a escola da Bíblia. É porque nós queremos oferecer o alimento mais sólido para pessoas que desejam continuar e subir. Porque, meus amigos, eu vejo tanto, hoje eu tenho o privilégio, eu posso dizer, de viver o mundo em tipo lugares ao redor do mundo. E ver vários tipos de cristão em vários países, mas esse princípio pertence à igreja inteira. Cristão carnal ou cristão espiritual. Depende da forma que você se alimenta. E apesar de você ser um cristão, sabe, existe um perigo de você ignorar as coisas importantes, de você ter sua mente mais fixada nas coisas do mundo e nunca avançar nas coisas de Deus. Eu creio que isso que acontece muito ao redor do mundo, e sabe, eu vou para tantas igrejas, eu vejo tantas pessoas, e durante uma época, quando eu comecei a ver, realmente, uns 15 anos atrás, entender esse princípio, eu lembro que eu até fiquei meio com raiva, sabe, até quase com ódio, né? Como que esse povo se chama de cristão, mas não faz, sabe, eu me lembro, quando a gente começa a ver isso, e ver tantas pessoas nesse país, que se chamam pelo nome de cristão, e vivemos as coisas que eles fazem, até às vezes sujando o nome de Cristo, sabe, até essas coisas criam dentro de nós, se nós não tivermos cuidado, um espírito de ódio, de raiva. Mas ao longo dos anos, o Senhor começou a falar comigo, mas Mark, é uma coisa identificar um problema, mas é outra coisa
fazer parte de uma solução de um problema. E com ódio, com raiva, você nunca vai conseguir mudar nada. Mas com amor, sempre falando a verdade em amor, você consegue alcançar, você consegue ter um afeto. Talvez não em todo mundo, mas em alguns. Não é isso que a gente precisa fazer aquilo que conseguimos fazer. Então hoje eu tenho pensado isso muito, refletido nisso. E eu tenho visto isso de várias formas bíblicas. A questão de cristão espiritual ou cristão carnal. As pessoas que se alimentam no alimento sólido, em coisas profundas do Espírito, coisas profundas da palavra, e as pessoas que apenas aparecer de vez em quando para um culto e nunca se aprofundam nas coisas de Deus. Agora, 1 Coríntios 3, verso 10, ele continua falando assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor. Você está entendendo? Você está construindo uma coisa. Nós estamos construindo primeiro a casa do Senhor, acrescentando, evangelizando, tal, trazendo mais pedras. Mas além disso, você está construindo uma coisa pessoal, que é a sua própria vida. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, coletivamente, construindo. Mas cada um veja como constrói. Ou seja, cada um precisa ter cuidado em como você, pessoalmente, está construindo. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, todo cristão, sabe, se você se chama pelo nome cristão, e você realmente nasceu de novo, existe um só alicerce que cada um de nós vivemos, o nome dele é Jesus. Mas, lembra a parábola do homem sábio? Vamos lá, Mateus 7, verso 24. Palavra do homem sábio e do homem tolo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta àquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construi a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta àquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que eu quero te mostrar aqui? A diferença do homem sábio e o homem tolo aqui. Os dois ouviram a palavra. Os dois ouviram a palavra. Nós estamos vendo aqui, uns ouviram as minhas palavras e praticam. Outros ouviram a minha palavra e não as praticam. E sabe, eu lembro um princípio que o Dan Duque sempre me falou, sabe, ele falou: Mark, a gente vai para essas igrejas e vai para os lugares, e o problema é que às vezes pessoas confundem, porque eles pensam só porque eu ouvi uma coisa, significa que eu a tenho. Só porque eles, nós vamos para uma igreja de avivamento, já ouvimos do mover de Deus.
Mas simplesmente ouvir uma coisa não significa que você tem. É uma coisa ouvir a respeito de uma coisa e a outra coisa obter aquela coisa. E o perigo, às vezes, de boas igrejas é que é fácil para a gente se mergulhar dentro da sociedade da igreja, e a igreja é boa, os líderes são bons, e sabe, tem aquele mover, tem tudo que está acontecendo, mas nós mesmos nunca experimentamos aquilo, porque nós mesmos nunca desenvolvem uma vida pessoal. Sabe, sua igreja pode ser top, pode ser meio a igreja da cidade, da região. Mas se você pessoalmente não pratica, se você pessoalmente não estuda as Escrituras, se você pessoalmente não tem uma vida do lugar secreto, do quartinho, se você pessoalmente não entra na porta, entra no quarto e fecha a porta, então você pode vir para a igreja e se mergulhar dentro da sociedade e tudo que está acontecendo, mas você mesmo está apenas ouvindo e não praticando. E o que acontece? No momento que vem a tempestade, porque, meus amigos, para todos nós, eventualmente vem uma tempestade. Você sabe, todos nós vamos passar por situações difíceis. Todos nós vamos passar por momentos, mas Senhor, eu estou aqui te servindo, indo para a igreja, pagando dízimo e tal. Como que isso aconteceu comigo? Todos nós temos momentos que temos que passar pelo fogo. Todos nós temos momentos de dificuldade e sabe, no momento que você passe pelo fogo, conhecendo Jesus apenas doutrinalmente, não vai te sustentar. Mas aqueles que experimentaram pessoalmente Jesus e o seu toque, apesar que tudo está acontecendo ao seu redor, podem dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que tu me amas. Eu já senti o seu toque. Eu já fui, não é para mim, mas são coisas na página que eu li num livro. Não é apenas, sabe, uma congregação que eu estou misturado com um monte de gente e ouvindo, fazendo uma dança, sentindo um arrepio. Não, eu já toquei, eu já bebi das suas águas, eu já senti os seus beijos sozinho no meu quartinho, eu já senti os seus abraços, o calor da sua presença. Então, apesar que eu não entendo este momento, apesar que eu tenho dificuldades assimilando aquilo que eu estou passando, eu sei que o Senhor é real. E eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida. E eu sei que esse plano é bom. Você está entendendo? Isso é a diferença do cristão carnal e do cristão espiritual. Vamos olhar uns outros versos, eu preciso correr aqui. Verso 12, 1 Coríntios 12. E se o que alguém constrói sob esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Então nós estamos vivendo, são dois tipos de cristão.
aqueles que são cristãos espirituais, aqueles que são cristãos carnais, aqueles que ouvem a palavra e praticam, aqueles que ouvem a palavra e não praticam, aqueles que comem alimento sólido, aqueles que apenas vivem da leite. Nós aqui, então esse vai definindo um passo além, duas formas de construir a sua casa. Lembra? Além da casa universal, mundial, global, sabe? Que nós estamos construindo. Você pessoalmente está construindo uma coisa na sua própria vida. Uns constroem com ouro, prata e pedras preciosas. Esses falam, tipo, o ouro, né? Nós sabemos que é divindade, a prata, a redenção, pedras preciosas, dons espirituais. E além disso, sabe, tudo isso fala de coisas eternas. Fala de coisas divinas, coisas eternas. Mas agora, outras pessoas constroem com madeira, feno e palha. Madeira, nós sabemos, fala de humanidade. E especificamente a palha. Lembra, a palha é a parte que tem que separar do trigo e ser queimado para que o trigo seja puro. Então simplificando, madeira, feno e palha é aqueles que só constroem coisas de uma vida natural. Porque o que vai acontecer? E um dia a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. Está vindo um fogo, meus amigos. Aleluia, está vindo um fogo. Vamos lá, alguém. Come on, somebody. The fire is coming. Fire, fogo. Mas nesse contexto, nós estamos vendo que é uma espada de dois gumes. Porque por alguns, sabe, quando vem o fogo de Deus, revela a pureza da sua obra. Ó, o diamante, o ouro, não queimou. Mas aqueles que só construíram uma vida natural, com madeira, feno e palha, sabe, existe a possibilidade que tudo que você investiu a sua vida, no momento do fogo de Deus, no momento que a recompensa de Deus, o galardão está revelado, existe a possibilidade que tudo que você investiu a sua vida, para o cristão carnal, para aqueles que ouvem a palavra e não praticam, existe a possibilidade que você investiu a vida toda só em coisas naturais, e no momento que vem Jesus anunciando o seu reino, distribuindo o galardão, tudo que você investiu a vida toda se queimou. Ó, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Ou seja, se você investiu em coisas espirituais, coisas eternas, então um dia vai valer a pena. Talvez hoje é um sacrifício, mas um dia, no dia mais importante, vai valer a pena aquilo que você investiu. Sabe, eu quero que vocês entendam, eu não estou falando, sabe, da sua salvação. Eu não estou falando, eu estou falando da forma que você vai viver a eternidade. Dependendo daquilo que você investiu a sua vida. Se a obra de alguém se queimar,
este sofrerá prejuízo, mas será salvo. Como alguém que passa pelo fogo. Então está dizendo aqui no momento da revelação de Deus, quando Ele vai revelar, umas pessoas sabem, apesar de ser cristão, tudo que eles investiram a sua vida inteira, no momento, vai queimar. E vão entrar, vão ser salvos, mas sem nenhum galardão, nenhuma recompensa, sabe? Porque investiram a vida toda em coisas carnais. É um perigo. Meus amigos, eu quero dizer para vocês, e eu creio pessoalmente, sabe, que Deus está permitindo coisas ao redor do mundo, de dificultar. Eu creio que Ele está permitindo perseguição e tribulação e anticristo e dias mais difíceis para provocar a gente de começar a investir nas coisas corretas. Porque aqui nós estamos vendo dois tipos de cristão, espiritual, carnal, dois tipos de alimento sólido, leite, dois tipos de formas de investir sua vida em coisas eternas e em coisas temporâneas. Mas, além disso, então, são duas formas de passar a eternidade. Em recompensa, galardão, ou com perda, com prejuízo. Essas são realidades. Não estou falando de você perder a sua salvação. Está falando de qual tipo de vida que você vai viver no céu durante toda a eternidade. Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês oraram, não sejam como os hipócritas. Sabe, até coisas espirituais nós podemos fazer com um espírito carnal. Você pode ter o mais Instagram mais chique, mostrando, sabe, tudo que você está fazendo, parece ser tão santo e tão legal. Mas, sabe, Deus não está impressionado. Sabe, todo mundo pode pensar, que legal, cara. Mas o seu Instagram não é a coisa que Deus vai julgar no dia da sua recompensa. Não é a aparência que você está mostrando para os outros, mas Deus vai olhar as coisas que você não está postando no Instagram. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Elas gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, né? Eles vão lá, o fariseu faz isso, ele vai lá no lugar, ora, tira um selfie, posta. O que ele recebe? A fila aqui, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Todo mundo pensou, que legal, você viu a foto de fulano lá orando? Que top! Já receberam a sua recompensa. Todo mundo elogiou, foi legal. Alguém precisava ouvir isso hoje. Mas quando você orar, diga para o seu vizinho, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. E a versão 2016, Mark Schubert, desliga o celular. E ore ao seu Pai, que está em secreto.
Não fala nada de postar na Insta. Não falo nada da Face. E sabe, eu não estou pegando, tipo, eu sei, tudo bem, Instagram, Facebook, tá ótimo. Mas eu estou dizendo, isso não é o importante para o cristão espiritual. Ore para o seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, aqui estamos vendo o quê? 2 tipos de cristão: espiritual, carnal. 2 tipos de alimento: alimento sólido, leite. 2 formas de construir com coisas espirituais e eternas, com coisas carnais e temporárias. 2 formas de viver a eternidade, com galardão, recompensa, ou com perda, prejuízo. 2 lugares de receber sua recompensa. Recompensa de Deus, do seu quartinho, ou recompensa dos homens, da Insta. E vocês que têm andado comigo durante muitos anos já me ouviram falar isso dezenas de vezes. Mas Apocalipse capítulo 7, o último verso fala de multidões de toda a tribo, nação, em pé diante do trono de Deus, chorando, e Deus vem enxugar as suas lágrimas. Mas no Apocalipse capítulo 3, verso 21, os vencedores, os cristãos espirituais, aqueles que entraram na sua porta, fecharam e oraram em segredo, aqueles que comeram um alimento sólido, construíram coisas, os vencedores, sentados com Jesus sobre o seu trono, regendo as nações, com cetro de ferro, olhando para baixo, para as multidões de cristãos, em pé diante do trono. Você está entendendo? O que eu estou dizendo para você hoje? Você é cristão, eu sei. Você até tem um certo nível de interesse nas coisas de Deus, ou você não iria estar aqui. Mas eu quero desafiar vocês, meus amigos. Constrói a sua casa com coisas que têm valor. Paga o preço quando o momento é difícil. Faz questão de investir, mesmo no momento que é difícil. E eu te garanto, eu te prometo, que algum dia, todo sacrifício, tudo que você tem feito para viver essa vida, para investir nesse lado espiritual, um dia, talvez não agora, mas um dia, você vai ter muito feliz que você fez isso. E vai valer a pena. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu te peço sobre essa casa. Eu te peço, até com minha própria falha, inabilidade, às vezes, de comunicar coisas da forma que eu queria comunicar. Eu te peço que o Espírito de revelação venha hoje comunicar isso de uma forma que nem eu consigo comunicar, para que cada um de nós hoje estejamos desafiados, Senhor, desafiados de pagar o preço, de viver a vida espiritual, Senhor, de investir em coisas eternas, para que um dia nós podemos sentar com você sobre o seu trono. Libera isso sobre todos nós hoje,
Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma pausinha, só 5 minutinhos para a próxima aula, porque aí depois já tem almoço.